Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia, pairava sobre a face das águas. E disse Deus, diga comigo, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã do primeiro dia. Verso 6 vai dizer o quê? E disse Deus. Vamos lá, diga de novo, mais uma vez. Haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez Deus o firmamento, e fez a separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam por cima do firmamento, e assim foi. Chamou Deus ao firmamento o céu, e houve tarde e manhã do segundo dia. Verso 9 diz o quê? Verso 9 diz o quê? E aí vai terminar dizendo, e assim foi. Verso 11 diz o quê? E o verso 11 vai terminar dizendo, e assim foi. Verso 14 diz o quê? E vai terminar a narrativa no 15 dizendo, e assim foi. Verso 20 diz o quê? Vai terminar a narrativa da criação no verso 20 e vai dizer que assim foi. Verso 24, o quê? Vamos embora, verso 24 diz o quê? Vai terminar a narrativa do verso 24 dizendo, e assim foi. E assim, verso 26, o quê? O quê? Agora presta atenção. Verso 30 vai fechar a narrativa dizendo, e assim foi. E assim foi. Então veja, diga amém por essa palavra. O livro do Gênesis traz a criação, né? Como tudo foi feito, como tudo foi criado. Deus chamou a existência. Como diz o autor da carta aos Hebreus, tudo que existe, tudo que há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas foram criados, existem, subsistem, coexistem por causa da palavra de Deus. Eita palavra poderosa. Vez ou outra a gente acredita que para a palavra de Deus se manifestar, ou para Deus revelar o seu poder, a gente precisa de fé. Não, isso é um equívoco. Você precisa de fé para que o poder de Deus seja canalizado para você. Mas você não pode achar que é a sua fé que dá a Deus poder de fazer. Deus não depende da sua fé para ter poder de fazer aquilo que Ele faz. A diferença é que quando você crê, você vincula o poder que Deus tem de fazer para fazer em você. Algumas pessoas se equivocam, acham que Deus deixa de revelar o seu poder porque elas não tiveram fé o suficiente para dar a Deus poder de fazer. Mas quando você olha o livro do Gênesis, você entende perfeitamente o que eu estou tentando te explicar. Por exemplo, ninguém precisou dizer amém para que Deus realizasse tudo aquilo que Ele realizou. Quando Ele disse, haja luz, quem foi que disse? Eu concordo. Quem foi que disse? Amém. Quem foi que disse? Está ligado essa palavra? Não. Ninguém disse absolutamente nada. Não existia nada. O texto diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tudo que existe e tudo que há foi criado pelo poder da palavra. Uma outra coisa interessante que o autor da carta aos Hebreus vai explicar acerca da palavra: ela é independente, viva, eficaz. A palavra de Deus é tão poderosa que às vezes eu não sei se sou eu que estou fazendo uso dela ou se é ela que está me usando. Ela é viva. Como Lutero, por exemplo, foi alcançado pela palavra.
sem que ninguém pregasse, sem que ninguém o desse uma nova visão, uma revelação do Evangelho ou do cristianismo. Apenas com a leitura do texto, pela leitura do texto, uma vez que sabia falar o latim tão bem quanto o inglês, quanto o alemão, compreendeu, absorveu completamente a palavra, e ela manifestou nele uma libertação verdadeira por intermédio da verdade. Conhecereis a verdade. Que verdade? A verdade da palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu conheço uma série de testemunhos de pessoas que foram alcançadas apenas lendo a palavra. Gente que não precisou necessariamente que alguém ministrasse uma revelação, uma palavra para a vida daquela pessoa. A palavra de Deus faz com que as coisas aconteçam. Eu acredito no mover pela palavra, no avivamento pela palavra. Acredito em cura e manifestação de sinais pelo poder da palavra. O Salmo 119 é todo um salmo tributado para a glória de Deus na sua palavra. Como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vivifica-me, ó Deus, segundo a tua palavra, porque os meus ossos estão apegados ao pó. Vivifica-me, ó Deus, sim, vivifica-me pelo poder da tua palavra. Oh, aleluia, aleluia. A palavra de Deus é fortaleza, a palavra de Deus é escudo. Palavra tem poder de abater, palavra tem poder de levantar, palavra tem poder de levar, palavra tem poder de trazer. Palavra de Deus. Os discípulos trabalham toda noite, e não apanham nada. Pedro agora já está lavando as redes, extremamente triste, porque havendo trabalhado toda noite não apanharam nada. Aí chega Jesus caminhando pela margem da praia, olha para ele e diz: voltai ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Pedro vai dizer: Senhor, nós trabalhamos toda noite, mas não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. E lançaram a rede e pegaram muitos peixes. Numa outra ocasião, depois da ressurreição de Jesus, os discípulos voltaram para pescar com Pedro, e estão lançando a rede, mas não estão pegando nada. Jesus Cristo ressurreto aparece na margem da praia, olha para eles de longe, e eles não reconhecem que é Jesus. Aí Jesus diz: filhos, tendes o que comer? E eles respondem: não, Senhor. Mas estão achando que estão falando com um homem, um qualquer homem. E aí ele diz: lança a rede do lado direito do bar. Eles pegam a rede, já estão pescando mesmo. Ouve o conselho. Quando puxa, o barco quase vai a pique. Quando eles percebem que quase vai. Por que quase? Porque ninguém que faz algo pela palavra perde. Mãe Camila, o que você está dizendo? Quase naufragou, quase divorcia, quase rompe, quase morre. Se tem crente que pode contar a história de quase, a gente, porque a gente faz cada loucura pela fé, pela palavra, que alguém diz: rapaz, isso não é certo. Aí você diz: quase perdi o bebê, quase essa criança não nasceu, mas no final deu tudo certo. Por quê? Criei pela palavra, lancei pela palavra, vivi pela palavra, tomei posse da palavra. Quando eles puxaram a rede, que viram que estava pesada, João olhou para Pedro segurando a rede e disse: é ele. Pedro, é ele. Pedro solta a rede, cai dentro do mar, de tanto desespero, porque estava sem uma indumentária ideal, vamos dizer assim, por causa da palavra. O centurião chegou para Jesus e disse: olha, eu tenho um conhecido, está muito doente. Basta uma palavra. Jesus diz assim: eu vou lá visitar o enfermo. Ele diz: não vai não, que eu não sou digno que você entre na minha casa. Sou um homem de autoridade e também sujeito a autoridades. Meu patrão diz: manda, eu faço. Ele diz: vai, eu vou. Ele diz: venho, eu venho. Eu tenho servos que quando eu digo faça, eles fazem. Quando eu digo vão, eles vão. Ele disse: sou sujeito à autoridade e também tenho autoridade. Eu conheço a autoridade. Rapaz. Aí ele diz assim: basta que mandes. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu só preciso de uma palavra. Aí Jesus diz: então vai sobre essa palavra. Quando ele chega em casa, o menino está de pé. Aí ele pergunta: que hora foi que ele levantou?
Aí diz assim, por volta das 3 da tarde, ele disse exatamente a hora que ele falava comigo. A palavra de Deus. Quando esse mundo viveu um dos maiores homicídios coletivos, é genocídio que a gente chama quando a morte é coletiva. Então, um dos maiores genocídios da história. Nós estamos falando do Holocausto. Dentre todos os livros de conhecimentos gerais e etc., que Hitler tacava ao fogo, a principal busca foi pelo livro que na época ficou conhecido como da capa preta. Porque não tínhamos a variedade de Bíblias. Hoje tem capa de tudo que é jeito. Mas antes era o livro da capa preta. Queimem todos os livros da capa preta. Porque enquanto houver isso, haverá princípio, haverá doutrina, haverá diretriz, haverá parâmetro, haverá base, haverá direção, haverá Deus. Deus se manifesta pela sua palavra. Quem está me ouvindo, diga amém. Por isso João, quando vai falar de Jesus, não fala o nome do seu pai, não fala o nome da sua mãe, não fala da árvore genealógica da casa de Judá, não fala da árvore genealógica da linhagem de Davi. Ele já abre a narrativa do seu texto entendendo que Jesus estava no princípio, porque ele era a manifestação da palavra. Aí ele abre a narrativa dizendo, no princípio era o verbo. Verbo aqui não é voz, verbo aqui é palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Nele estava a vida, ou seja, a vida está onde? Na palavra. Porque quem é a palavra? A expressão física, material, visual, tátil, olfativa de tudo aquilo que Deus é. Por isso ele diz, busquem e conheçam as palavras de vida, porque aquele que tiver as palavras de vida também terá nelas a vida eterna. Palavra. Então você precisa entender que o que vem da boca de Deus e o que vem da palavra de Deus é tão forte, que não tem como ser de outra maneira senão acontecer exatamente como Deus falou, porque a sua palavra é a verdade, a sua palavra é o poder. Quando você olha o livro do Gênesis, você vê isso que nós estamos falando aqui nessa manhã. O texto vai dizer sobre muitas coisas: luz, sol, lua, estrelas, separação entre luz e trevas, terra, semente, erva, espécies, animais, relva, selva, feras, mares, oceanos, espécies para eles, natureza, criação, vapor, semente, regada, produção, manutenção, firmamento. O núcleo da terra tem a gravidade que puxa para baixo. Por isso que na terra tudo que vai para cima cai. É um campo que nós chamamos fora do que entendemos como a gravidade da atmosfera de cima. Em contrapartida, tudo que você joga para cima da atmosfera não desce, sobe. Aí eu me lembro de Davi salmodiando o Salmo de número 8 e dizendo: aquele que é da terra manda só no que é da terra, mas aquele que é do céu manda no céu e manda na terra, porque os céus são mais altos do que a terra. Manda no céu, manda na terra, manda em tudo que existe e que há na terra, no meio da terra e embaixo dela. Deus é Senhor de tudo que já foi criado. Se tem alguma coisa que não foi criado, Ele também é Senhor. Ele é Senhor de tudo que nós temos consciência, e daquilo que não existe consciência, Ele também é Senhor. Ele é Senhor de todos os planetas, de todo o sistema solar, de tudo que você conhece. Ele é Senhor dos planetas existentes que a gente ainda não conhece, mas Ele também já é Senhor de todos eles. Tudo isso Ele fez e criou pelo poder da sua palavra. Quando Ele criou o homem, matéria-prima do barro, soprou em suas narinas o fôlego de vida, deu ao homem vida, fez ao homem alma vivente. Isso também foi feito pelo poder da sua palavra. Quando Ele estabelece o firmamento, isso é uma das coisas que eu acho mais interessante. Obedecem Ele. Lembra quando Jesus vai para a proa do barco e Ele diz assim: aquieta-te, vento, acalma-te. E imediatamente fez-se bonança. Os discípulos olharam e disseram: quem é este
forte, que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é que sabe que todo rio corre para o mar? Diga amém. Então, se não sabe, aprende aí agora. Tem até um ditado popular: todo rio corre para o mar. Salomão assentou-se a aprender e a exercer a sabedoria. Uma obra muito fatigada, porque ele diz que quem aumenta em sabedoria aumenta em tristeza. Feliz é o bobo. Não sabe de nada, não entende nada, tudo tá bom. O sábio percebe tudo, olhar, jeito, andar. Automaticamente ele é afetado muito mais rapidamente por tudo que lhe cerca. E por isso Salomão disse que quem aumenta em sabedoria, quem aumenta em estultícia, também aumenta em tristeza. E ele vai deixar claro que, parando para observar toda a criação, viu que todo rio corre para o mar. Depois disso, a ciência vai nos apresentar de maneira muito mais clara e geográfica que todo rio corre para o mar. Aparece uma nascente. Essa nascente começa a fluir, 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 fluir. E ela sai da terra. Ela vai começar a correr. Nada fica no seu caminho. E se alguma coisa ficar no seu caminho, ela corta caminho para chegar onde ela precisa chegar. É impressionante. Tudo isso vai desaguar no rio. E todo o rio vai desaguar para o mar. Como é que vai nascendo fluentes novas, nascentes novas? Todo o rio vai correndo para o mar. Pergunta para quem está do teu lado: por que o mar não transborda? Deus deu uma ordem ao limite das águas. Deus deu uma ordem para a manutenção da terra. Ele disse: cada erva vai dar semente segundo a sua espécie, cada espécie vai reproduzir segundo a sua espécie. O firmamento é uma implosão de ar que não pode ser vista, mas é real. O que é o firmamento? Como eu falei do campo gravitacional da terra, se você tem alguma coisa na terra, quando você toma um tombo, você sobe ou você cai no chão? Campo gravitacional. Tudo que está na terra puxa para baixo. Tudo que está no céu puxa para cima. Antes do firmamento, antes da atmosfera, que difere a atmosfera terrestre e a atmosfera dos céus, o que está embaixo é firmamento de baixo, o que está em cima é firmamento de cima. Quem é o firmamento? O firmamento é a linha invisível de ar que fica no meio, determinando o que é de cima e o que é de baixo. Se você falar assim: tire uma foto do firmamento, o firmamento não sai na revelação da foto. Ele é como o vento que sopra. Você sente, ele é real, ele é existente, mas você só percebe a sua existência quando ele se movimenta em alguma coisa. Quando é que você sabe que está ventando? Ou quando você sente a brisa no seu rosto, ou quando a folha balança na sua frente. Assim é o firmamento. Como é que a gente sabe quando o firmamento existe? Porque do firmamento para cima, tu solta o homem no ar e ele flutua. Do firmamento para baixo, tu solta o homem para o ar e ele cai. Deus olhou o firmamento e disse: você respeita esses limites. E as águas? Vem a onda, você pensa, vai inundar tudo, daqui a pouco ela recua. Tudo obedeceu, tudo obedece a sua palavra. Diga um glória a Deus pela criação divina. Agora preste atenção, que eu quero te chamar a atenção para isso aqui. Ao término de cada parte da etapa da criação, vai começar dizendo: e disse Deus. E vai terminar dizendo: e assim foi. Oh, vou fechar aqui, ó. É isso aqui que eu quero entregar. Cada parte, cada etapa da criação vai começar dizendo: e disse Deus. E vai terminar dizendo: e assim foi. E disse Deus, e assim foi. E disse Deus, e assim foi. E disse, foi. E assim foi. Por que na tua vida você está achando que não vai acontecer? Foi Deus que disse? Então pega na mão da pessoa que está ao seu lado. Diga para ela assim, ó: vai ser como Deus disse. Aperta mais forte e diga: vai ser como Deus disse. Olha para ela ou para ele e diga: vai terminar quando Deus fizer. Quando Deus quiser. Diga: vai ser
Sacode ela e diga: vai ser exatamente como Deus disse. Você pode glorificar a Deus, porque o Senhor liberou uma palavra sobre nós e Ele nos trouxe aqui para dizer que assim será. O profeta Isaías vai dizer: se o Senhor determinou, quem pois o invalidará? Se o Senhor determinou, quem pois o invalidará? Vai se cumprir exatamente como Deus disse. Jesus vai ser capturado e Pilatos diz assim: eu tenho poder para te libertar ou para te prender, eu tenho poder para te deixar sair ou para te matar. Ele diz assim: poder nenhum você teria se meu Pai do alto não tivesse te concedido. Ele diz: a minha vida ninguém toma, a minha vida eu dou. Pedro disse assim: Senhor, não te castigue, não vai para a crucificação não faça isso contigo mesmo. Jesus diz: para trás de mim, Satanás, tu que me serve de escândalo. Que escândalo deixaria eu de cumprir a vontade do meu Pai? Vai ser como Deus disse. Davi vai passar em fuga de Absalão, que quer tomar o seu reino. Passando ele fugido, um homem chamado Simei, que era da antiga casa de Saul, vai começar a apedrejar Davi. Apedreja, 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 e começa a chamá-lo de cão morto, seu bandido, seu sem vergonha. Só que era o rei Davi, ele já era rei sobre todas as tribos de Israel. Só por causa da rebelião de Absalão, o camarada aproveitou para humilhar Davi. Davi tinha um dos seus valentes cujo nome era Zeruia, dos filhos da casa de Zeruia. Aí ele tira a espada da bainha e diz: meu senhor, eu vou lá e vou arrancar a cabeça deste homem agora. Quem ele pensa que é para falar assim com o rei? Aí Davi diz: bota a tua espada na bainha, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia. Se Deus disse amaldiçoa Davi, deixa ele amaldiçoar. Vai ser como Deus disse. Agora também tem aquilo. Tem a parte da prova. A parte que você diz: Deus, que luta é essa? E ele diz: eu usei o vaso, falei que ia soprar um vento. E é tão interessante quando Deus diz isso. Sabe por quê, gente? Porque quando ele diz assim: vou eu te dar vitória, conta no mínimo um ano. No mínimo um ano. Mas quando ele diz: vou eu te provar, você mal chega em casa, o telefone já toca no meio do caminho e o vento já sopra. Não é assim? Vai ser como Deus disse. Deus disse e assim foi. Por que você está achando que na sua vida não vai ser como Deus disse? Mas Camila, porque eu não sou tão fiel a Deus. E quem disse que Deus falou porque você é fiel? Deus liberou porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Agora tem a parte da honra também. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Quem é Jesus? Verbo vivo, Filho do Deus vivo. Ele disse várias vezes, pelo menos 4, que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Está todo mundo chorando, desesperado. Por quê? Porque o nosso rei morreu, nosso Senhor morreu. Mas no terceiro dia Jesus ressuscita. Vamos embora, gente. No terceiro dia Jesus. Por quê? Vai ser como Deus disse. Entenda, eu não estou dizendo vai ser como Deus quiser. Eu estou dizendo vai ser como Deus. Porque tem uns irmãos que a gente pergunta: ei, irmão, como é que você está? Ele diz assim: como Deus quer. Me dá vontade de perguntar: é como Deus quer mesmo? Pode ser que Deus tenha um querer, mas antes de um querer, Deus revela uma decisão. Não é como Deus sente, é como Deus fala. O que Deus falou acerca de você é o que Ele está mandando a gente ressuscitar na nossa memória hoje. O que foi que Deus disse acerca da tua casa? Quais foram as palavras que Deus liberou acerca desse homem, desse marido? Quais foram as palavras que Deus liberou acerca dessa esposa, desta mulher? Deus te trouxe aqui para te dizer: não importa o que você está vivendo agora, a minha palavra não volta. Vai ser como eu disse. Ser como Deus disse. Vai ser como Deus disse. Eu tenho uma palavra que o Senhor me confiou ali em João 20, aonde eu digo o que eu disse aqui, que Jesus falou pelo menos 4 vezes que ressuscitaria dentre os mortos. Mesmo assim,
Eles esqueceram completamente e só choravam pela dor de sua morte. Quando Jesus reaparece para Maria, ele disse: vai lá e fala que eu vou para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus, e eu vou lá aparecer para eles. Agora veja, Jesus falou, presta atenção, Jesus falou 4 vezes que ressuscitaria, 2 por parábolas, uma de maneira direta e uma por enigma. Nas 4 vezes que ele falou, os discípulos ouviram. Falou diretamente para os discípulos, falou diretamente para as mulheres que investiam no seu ministério: ele vai ressuscitar. Quando Jesus morreu, os discípulos se enclausuraram dentro de uma casa. As mulheres choravam sem parar, copiosamente. Agora, os inimigos prepararam uma oferta. Os sumos sacerdotes chegaram a Roma, chegaram à guarda romana e disseram: pega isso, coloca os guardas na porta, porque este aí, quando estava vivo, dizia que ao 3º dia levantaria. Escuta isso, escuta isso. Para quem ele falou, com quem ele disse, todo mundo esqueceu, porque a dor te faz esquecer do que Deus disse na hora que está doendo. Agora, os inimigos financiam uma mentira que é apregoada entre os judeus até hoje. Bota 4 guardas na porta, porque se os discípulos quiserem roubar o corpo dele, depois vai sair a notícia que ele ressuscitou, porque os discípulos roubaram o corpo dele. Então, bota 4 guardas na porta, porque quando ele estava vivo, ele disse que ia levantar dos mortos. E aí, se os discípulos roubarem o corpo, ou ele levantar, pior será a última coisa do que a primeira que ele nos fez. Os inimigos estão lembrando o que Deus disse. Os inimigos estão se mobilizando para tentar evitar a realização do que Deus disse. E os discípulos estão dentro de uma casa chorando. E Maria Madalena está de um lado para o outro desesperada. Por quê? Porque esqueceram o que Deus. Não deixa a dor que você está sentindo agora roubar o que Deus disse antes de começar a doer. Deus falou que ia salvar meu casamento, mas é a 2ª traição desse homem. O que foi que Deus disse? Não importa o que está acontecendo agora, o que precisa governar a sua vida foi a palavra que Deus disse antes de acontecer tudo o que estava acontecendo agora. E disse Deus, e assim foi. E disse Deus, e assim foi. Vou finalizando aqui, Gênesis 21. E o Senhor visitou a Sara, como disse que faria. E Sara gerou e concebeu um filho no tempo determinado que Deus disse. Olha para ela de novo e diga: vai ser como Deus disse. Alamanta cantaramachoia. Pelo Espírito de Deus, eu quero resgatar a consciência do seu entendimento nessa manhã e te perguntar o que Deus disse a seu respeito. Porque não importa quanto tempo você está esperando, nem o que você está vivendo agora. Deus nos trouxe aqui nessa manhã para dizer: vai ser como eu disse. Fica de pé do seu lugar, por favor. Vai ser como Deus disse. A serpente, quando entrou no Éden, quando entrou no jardim, melhor dizendo, ela apareceu para Eva e disse assim: olha isso. Não foi assim que Deus disse? A narrativa da serpente com Eva começa tentando reproduzir o que Deus disse. Não foi assim que Deus disse? De toda árvore, de todo fruto de árvore que tiver no jardim, podereis comer. Porém, da árvore, do fruto que está no meio do jardim, dela não comereis. Porque no dia que dela comerdes, morrereis. Ele diz assim: não foi assim que Deus disse? Foi assim que Deus disse. Aí ele diz assim: não é verdade. Por isso Apocalipse vai dizer: a antiga serpente que nunca se firmou na verdade. Não, ele não quer que vocês comam,
porque no dia que vocês comerem, vocês serão iguais a Ele. E Ele não quer que vocês sejam iguais a Ele, sendo como Deus. Agora tu vê, Ele oferece o fruto, ela come e oferece para o seu marido. Poxa, ele acabou de reproduzir o que Deus disse. Até o diabo sabe o que Deus falou. Só que ela vai acreditar numa mentira. Por quê? Porque ela ainda não sabe o que é mentira, mas vai descobrir o que é mentira. Oi, irmã Camila, então tadinha. A Eva pecou porque não sabia o que é mentira. Eu posso não saber o que é mentira, mas já sei o que é verdade. E não importa o que eu não conheço, importa o que eu sei. E o que eu sei é o que Deus disse. E se foi isso que Deus falou, não importa o que você ou qualquer outro me diga depois. Paulo, pregando sobre o Evangelho, vai dizer: ainda que em vosso meio apareça alguém pregando outro Evangelho, ou seja, uma coisa que você ainda não conhece, fica com aquilo que você conhece. A verdade. Presta atenção. Você pode ainda não saber tudo que você ainda pode ser, tudo que você ainda quer, tudo que você ainda é. Tipo, eu não sei quem eu não sou, mas já sei quem eu sou. O que forma a minha identidade? As coisas que eu reconheço de mim que eu tenho. Ah, você é assim? Não, não sou assim, sou assado. Eu me conheço. Ela acabou de proferir a verdade, mas Eva optou pelo desconhecido. E você está hoje aqui preferindo acreditar no que pode ser do que no que Deus falou que será. Deus falou: vou salvar teu marido. Aí o tempo passa, você diz: pode ser que sim, ou então pode ser também que Deus recolha ele. Deus está dizendo: eu não liberei nada sobre pode ser, eu liberei uma palavra. Eu disse. Gênesis 21, Deus cumpriu, fez Sara gerar no tempo determinado que Ele falou. Mãe Camila, o que você está dizendo? Nessa manhã Deus quer que nós relembremos as nossas promessas, a despeito das nossas frustrações, a despeito da nossa dor. Ele quer que nós tragamos à nossa memória o que foi que Ele disse. Ai, irmã Camila, mas eu estou numa luta tão grande. O que foi que Ele disse antes de começar a doer? Porque não é a dor, não é o que você está vivendo agora que tem o poder de desmanchar o que Deus falou. Com todo respeito, as pessoas do candomblé, diferente de qualquer outra religião, a gente não está aqui e não tem obra de desmanche que desfaça o que Deus disse. O texto revela o poder da palavra e diz assim: a palavra de Deus faz tudo o que lhe apraz. Uma vez liberada, não volta vazia. Antes, ela realiza, ela executa aquilo que foi ordenada para fazer. Por isso que quando Jesus dizia a um homem levanta, ele levantava. Por isso que quando Jesus dizia a alguém seja curado, ele era curado na hora. É o poder de sua palavra. Bota as duas mãos no coração. Quando eu digo coração, eu não estou falando do músculo de carne, o músculo que bombeia o sangue do nosso peito, não. Estou falando do centro das emoções. Mas como a gente reage aqui, bota as duas mãos no coração. Glória a Deus. Fecha os olhos. Curva a sua cabeça. Ninguém andando agora, ninguém. Respeite esse momento. Esse lugar é santo. Eu vou esperar quem precisa andar sair imediatamente. Não quero ninguém andando agora, ninguém. Feche os olhos. Curve a cabeça. Bota a mão no coração. Respire bem fundo. Vamos lá, respira. Senhor, nosso Deus, nosso Pai,
aos irmãos que estão aqui nessa manhã tão gloriosa, aqueles que estão acompanhando, talvez num ao vivo pela internet, ou posteriormente pelo YouTube, como mensagem gravada. Deus, todos nós agora nos colocamos humildemente diante de Ti. Em primeiro lugar, para confessar as nossas fraquezas, te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que duvidamos, por todas as vezes que a nossa incredulidade foi maior do que a fé. Nós nos envergonhamos, nos arrependemos de ter questionado, murmurando, falando, conversando, duvidando, expressando o tamanho da nossa incerteza acerca das coisas que saíram da tua boca ao nosso respeito. Quantas palavras liberadas através de uma ministração, quantas verdades ditas através de uma profecia, quanta testificação, quantos vasos, quantos profetas usados pelo Senhor, revelando segredos, anunciando o nosso futuro. Mais do que isso, quantos sinais o Senhor já nos deu de que Tu és capaz. Quantas vezes o Senhor nos mostrou que Tu és suficiente. Quantas vezes o Senhor agiu em circunstâncias desfavoráveis. Quantas vezes o bronze virou ouro, a prata diamante. Quantas vezes Tu abriu o céu para derramar maná. Quantas providências o Senhor já deu. Quantos caminhos o Senhor já abriu em lugares que não esperávamos. Quantas portas já atravessamos. Quantas coisas já vivemos, Senhor, por causa da manifestação da Tua palavra. E agora, acerca destas grandes promessas, destes sonhos, nos vemos incapazes de projetar a realização deles em Ti. Nos perdoa, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós Te pedimos perdão. Envergonha a nossa incredulidade nessa manhã. E não importa o quanto esteja doendo agora, um vale que talvez estejamos atravessando, uma afronta que alguém aqui está vivendo, uma injustiça que alguém aqui está passando, uma enfermidade, um vale de dor, ou até o luto de alguém. Deus, isso não tem o poder de desmanchar o que o Senhor disse. Como Tu fizestes a Marta na aldeia de Betânia, cujo morto já estava lá há 4 dias, mas Tu disseste depois de 4 dias: Lázaro, vem para fora, e o morto levantou. Nada pode impedir o som da Tua voz, nada pode impedir a manifestação, a realidade da Tua palavra, o Teu poder. Pela Tua palavra, estamos arrependidos, nos sentimos e colocamos diante de Ti a nossa vergonha, por termos duvidado, por vezes, ainda que não falamos com a boca, produzimos no nosso coração e na nossa mente pensamentos que não Te glorificam. Abrimos mão da promessa, quantas vezes, dizendo: ah, Senhor, se Tu não fizer, não tem problema não. Porventura, como se Tu fosse fraco, ou como se o Senhor não fosse aguentar cumprir o que disse. Perdão, Senhor. Quantas vezes criticamos o Teu povo que era de dura cerviz, mas quantas vezes fazemos a mesma coisa. Vemos água sair da rocha, vemos maná cair no deserto, e quando estamos diante do mar, dizemos: Deus, Tu nos trouxe aqui para morrer? Perdão, Senhor. Tem misericórdia, Jesus. Renova a nossa fé. Deus, nesse dia de encerramento de CIB, de que vale todo mover
se não houver em nós a certeza de que Tu és fiel para cumprir tudo o que foi falado. Não queremos viver, Senhor, uma reserva de uma semana. Queremos sair daqui nessa manhã com a certeza de que o Senhor não vai alterar uma vírgula, de que o Senhor não vai diminuir a expectativa nem a porção do que Tu disse que nos entregaria. Por isso eu te clamo agora com a Tua igreja: aumenta a nossa fé. Suplique comigo agora diante de Deus, igreja. Peça ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé, Senhor. Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Senhor, Tu disseste que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos ao monte: sai daqui, vai para lá, e ele obedecerá. E se então não estamos vendo este mover, é porque não é nem do tamanho de um grão de mostarda. Então por isso nós te pedimos hoje: Senhor, nos permita ter pelo menos um grão de mostarda. Abate todo o eu. Tu disseste para não conformar com esse mundo. Espírito Santo, enche-nos de Ti. Esvazia-nos das ciências exatas, para que possamos abrir espaço para uma fé que não tem lógica. A fé como de uma criança, que não precisa ter para desejar, mas que deseja e acredita, mesmo sem que os pais tenham dinheiro para comprar o que ela quer. É assim que nós queremos crer, acima de tudo, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Diga amém. Eu vou dizer assim, ó: vai ser. E você vai dizer: como Deus disse. Nem 1 milímetro a menos, nem 1 centímetro a mais. Vai ser como Deus disse. Mas Camila, mas meu filho está desviado. Irmão, o que foi que Deus disse sobre ele? Vai ser. Vai ser como Deus disse. Mas eu não aguento mais esse casamento. Mas o que foi que Deus disse? Deus não falou que ia resgatar? Vai ser como Deus disse. Não importa o que a serpente no meio do caminho esteja tentando te dissuadir. Deus te trouxe aqui para te dizer: não diminua tuas expectativas acerca do que eu disse que ia fazer. Não diminua teus sonhos, não diminua teus projetos. Deus vai elevar a tua fé. Deus não vai diminuir teus projetos, Deus vai elevar a tua fé. Vamos lá, nós vamos dar um brado, tá bom? Eu vou dizer: vai ser. Você vai levantar a mão e vai dizer: como Deus disse. 1, 2, 3, vai ser. Vai ser. Vai ser. E assim foi. Aplauda ao Senhor acima da sua cabeça. Dê a melhor salva de palmas que você puder. O teu testemunho não termina dizendo acabou. O teu testemunho termina dizendo: foi como Deus falou que ia